e 28 minutos. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Chegamos a um momento especial aqui que nós iremos estar compartilhando com os irmãos uma palavra para a sua meditação. Boa noite, nossa irmã nossa irmã Gilda Nunes, que chegou agora, obrigado pela sua participação. Nosso irmão Josué Cardoso, a paz do Senhor Jesus também, seja muito bem-vindo. Vocês que estão chegando agora, a paz do Senhor e muito obrigado pela sua participação. A palavra que eu quero deixar para os irmãos nessa noite de hoje se encontra no livro de Jeremias, capítulo 23, do versículo 28 ao versículo 32. E na sequência nós continuaremos com os louvores. E a chuva está caindo em nome de Jesus. Os irmãos aí que tem meu WhatsApp aí, não manda mensagem lá não, porque desconfigurou o negócio aqui e como eu estou usando o telefone para filmar, os irmãos que tem o número da rádio, se quiser estar mandando aí pedido de louvor, pode estar mandando por ele, amém? Esse número que eu vou deixar embaixo aí é o número da rádio. Eu não sei o que aconteceu aqui, não está querendo abrir meu WhatsApp no computador não. Aí vocês podem mandar nesse aí que eu deixei embaixo aí. Jeremias capítulo 23, do versículo 28 ao versículo 32. A palavra quer nos dizer nessa noite hoje. Muito boa noite a nossa irmã Maura Bastos, a paz do Senhor Jesus. O profeta, quem tem um sonho, conte o sonho, e o que tem a minha palavra, fale a minha palavra com fidelidade. Pois o que tem a palha com o trigo, pergunta o Senhor, não é a minha palavra com o fogo, pergunta o Senhor. E como um martelo que despedaça a rocha, e portanto, declara o Senhor, eu estou contra os profetas que roubam aos outros as minhas palavras. E sim, declara o Senhor, eu sou contra os profetas que com as suas próprias línguas declaram oráculos. Sim, eu estou contra os que profetizam sonhos falsos, declara o Senhor. E os que relatam e com as suas mentiras irresponsáveis desviei o meu povo. E eu não vos enviei e nem lhes autorizei, a eles não trazem benefício algum a este povo, declara o Senhor. Então essa palavra aqui, irmãos, é uma palavra um pouco forte aí, mas é uma palavra do Senhor, amém? Quem tem o trigo, quem tem a palha com o trigo, se a mensagem atinge apenas o intelecto, é palha e não trigo. Se a canção anima apenas o corpo, não é palha e nem trigo.
Se a pregação faz chorar, mas não traz o verdadeiro arrependimento, é palha e não trigo. Se o louvor alegra a alma, mas não alegra o espírito, é palha e não trigo. Se a profecia é verdade, é vontade do homem, é palha e não trigo. E se o ensino é apenas didático ou intelectual sem o poder de Deus e a unção do Espírito Santo, é palha e não trigo. E a palha não dá fruto e o trigo dá muito fruto, segundo a João, capítulo 12, do versículo 24. E em Marcos, capítulo 4, do versículo 20, fala que 1 a 38 e 60 e outro e 100 por 1. Então a palha, ela não tem valor, porque o trigo é de grande valor, pois a palha é a moinha que o vento espalha e não serve para alimentos. Então o trigo, ele alimenta a nossa alma, porque a palha é mentira e o trigo é verdade. A palha é seca e o trigo floresce. A palha é alimento dos bodes e o trigo é alimento das ovelhas. A palha é da terra e o trigo é do céu. Então Jesus disse: eu sou o pão do céu. Então a palha é do homem e o trigo é de Deus. Então nós lembramos que o Senhor, ele está trabalhando em nosso meio e certamente o maior desejo de Deus é tirar a palha. Então hoje tão abundante nas igrejas, e isto é e em nossas vidas, sabes por quê? Porque o campo, ele está assolado e a terra está triste, porque o trigo está destruído e o mosto se secou e o óleo falta, segundo a Joel, capítulo 1, do versículo 10. Então o campo, ele está assolado e o engano e a apostasia estão presentes em muitas das nossas igrejas e a terra está triste. Então poucos eles estão plantando a semente bendita da esperança aos abatidos pelo pecado, e a terra está numa tristeza profunda. E a terra, ela geme, ela cambaleia como ébrio. E quão triste é o quadro que a palavra de Deus nos mostra quando que é trigo e torna-se em palha. O lastimoso clamor, a falta de vinho, que é o Espírito Santo, acaba-se a alegria, não há alegria da salvação manifesta, e vai-se embora o prazer nas coisas de Deus, a desolação reduzida à ruína, o quebrantamento, o pavor, a cova, o laço. O laço vem sobre ti, o morador da terra, frequentador de igreja, alisador de bancos, cuja vida espiritual tornou-se palha, fendida e abalada, segundo no livro de Isaías 24, do versículo 1 ao 23. Há lastimoso clamor nas ruas por falta do vinho, e toda a alegria se escureceu e já se foi o prazer da terra. Na cidade só se resta a desolação e a porta está reduzida a ruínas. E pois será no meio da terra, entre os povos, como a sacudida da oliveira e como os rabiscos, e quando está acabada em vintima. Então esses alcançarão a sua voz, bradando de alegria por causa da majestade do Senhor, e clamarão desde o mar. Então por isso glorificai ao Senhor no Oriente e na região litorânea do mar, aonde o nome de Jesus de Israel, e dos confins da terra ouvimos cantar glória ao justo. Mas eu vos emagreço e ai de mim. E os pérfidos tratam perfidamente, sim, os pérfidos tratam muito perfidamente. O pavor e a cova e o laço vêm sobre ti, ó morador da terra.
E aquele que fugir da voz do pavor cairá na cova, e aquele que subir da cova, o laço o prenderá, porque as janelas do alto se abriram e os fundamentos da terra se abrem. A terra está de toda quebrantada, e a terra está de toda fendida, e a terra está toda abalada. A terra combaleia como um ébrio, balança como uma rede de dormir, e a sua transgressão se torna pesada sobre ela, e ela cai e nunca mais se levantará. E naquele dia o Senhor castigará os exércitos dos altos nas alturas, e os reis da terra sobre a terra. E serão ajuntados como presos numa cova, e serão encerrados num cárcere, e serão punidos depois de muitos dias. Então a lua se confundirá e o sol se envergonhará, pois o Senhor dos exércitos reinará no monte de Sião, e em Jerusalém, perante os seus anciões, manifestará a sua glória. Por quê? Porque o trigo está destruído. A palavra de Deus, ela tem estado em último lugar. Nos arraiais do Senhor, isto é, nas congregações que se dizem igreja, ela está em falta. Porque a ação do Espírito Santo na igreja, isto é, na vida dos crentes, estão também em falta. E o que falta? O óleo falta. Porque a unção que foi trocada pelos substantivos das animações e do lazer e de muitas outras coisas incompatíveis com a igreja. Segundo Joel, capítulo 1, do versículo 9 ao 19. A escassez do verdadeiro trigo, que é o pão do céu, é tão notória que daí porque a palavra do Senhor começa no Evangelho de Lucas com uma advertência verdadeira, grave e muito séria para todos. No livro de Lucas, capítulo 3, do versículo 17, a Bíblia vai nos dizer que ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira e ajuntará o trigo do seu celeiro, mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. Queridos irmãos, o Senhor tem nos dado o trigo mais fino e o mel extraído da rocha. Os espirituais, eles rejeitam a palha. Então Jesus, eles nos disse: uma comida tenho para comer. Nós temos do Senhor o melhor pão, que é o trigo fino e puro, que é a palavra que nos alimenta. O nosso alimento, irmãos, é gracioso e vem do céu. A palavra de Deus nos mostra que a falta de conhecimento leva as pessoas a sofrerem o que estão comendo só palha que o digam. No livro de 1 João, no capítulo 4, do versículo 1, fala que, amados, não creiais a todo o espírito, mas provasse os espíritos são de Deus. Então nós temos que colocar à prova para nos certificarmos que eles são, pois a palha não tem nada com o trigo, na analogia espiritual. No Apocalipse capítulo 2, versículo 2, a Bíblia nos diz que coloquemos à prova os que se dizem apóstolos e não são, mas mentem. E no livro de Joel, capítulo 2, versículo 23, a Bíblia nos fala que: e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos do Senhor, o nosso Deus, porque Ele nos dará ensinador da terra e fará descer a chuva e a têmpora e a ceridônia do primeiro mês. Então aqueles que estão preocupados em ensinar a pura palavra de Deus e que lançam fora toda a palha, e as eiras se encherão de trigo e os lugares transbordarão de mosto e de óleo. Mas as eiras, elas só se encherão do que é bom de Deus, porque quando toda a palha foi tirada do meio da igreja, nós escutemos que as palavras do Senhor Jesus, quando ela faz uma afirmação, simplesmente grava para tantos quantos se tornam palha. E pela maneira que nós estamos vivendo, nós podemos deixar de ser trigo há faz muito tempo. Em Lucas capítulo 3, versículo 17, a Bíblia nos diz que ele tem a pá na mão e limpará a sua eira e ajuntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. Porque o trigo, ele se ajunta
a palha se queima. É tempo de mudança. Examinai-te para que sabereis se és trigo bom para o celeiro do Senhor ou se é palha para o fogo. Então essa é a palavra que eu deixo para a meditação dos irmãos nessa noite de hoje. Eu sei que essa palavra vai mexer um pouco com a cabeça dos irmãos, mas essa é a palavra que eu deixo para os irmãos nessa noite de hoje. Que nós nos examinamos para nós saber se é trigo bom para o nosso celeiro, para o celeiro do Senhor, ou se é palha para o fogo. Amém?